Nós estamos de volta com o programa Brasil Cristão e com o mural dos sócios, nossos queridos sócios, a Cecília Simão da Rocha, de Pindoretama, no Ceará, mandando sua foto, a Diva Mantovani Pinton, de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, e o Raimundo Ribeiro Lima Neto, de Lago dos Rodrigues, no Maranhão. São os nossos sócios que participam hoje do mural dos sócios. Você, sócio, sócia, tem um papel muito importante nesta obra. Eu diria que é um papel essencial, vital, nesta obra Associação do Senhor Jesus e Rede Século XXI. Muito obrigada. Deus abençoe você muito, muito. Você e toda a sua família, e Ele tem abençoado, eu tenho certeza disso. E agora nós vamos conversar aqui com a Andréia e com a Paula, essas meninas, eu posso dizer meninas, né? Porque são tão jovens, tão bonitas. E elas vieram aqui, são da Aliança, Associação Aliança de Misericórdia. Para você lembrar bem o que é essa obra, Padre Antonello, ele já esteve com a gente aqui no programa, é um homem realmente, um homem de Deus, um homem forte na fé e que transmite a fé às pessoas que se ligaram à comunidade dele. Então, boa noite, meninas. Boa noite. E, em primeiro lugar, a gente vai falar, nosso assunto hoje é o voluntariado, né? Precisa-se de voluntários. Muito. Muito, né? Muito, e bastante. vocês vêm contar um pouco do que o que essa obra faz e como ela sobrevive também pelo trabalho dos voluntários. Quem fala primeiro? Posso falar, sim. A Aliança de Misericórdia, eu acredito que ela não existiria se não tivesse essa mão de obra voluntária. Porque hoje nós contamos com uma base de missionários, né? Nós falamos que é o coração que pulsa, mas a Aliança de Misericórdia... Missionárias no caso de vocês, nos né? nosso caso, né? Como consagradas. São missionárias, sim. consagradas. Então, o padre coloca como coração que pulsa, né? Que pulsa para o corpo, mas quem compõe o corpo, a Aliança de Misericórdia hoje no trabalho, na sua missão, na sua evangelização, são os membros do que fazem os voluntariados, né? Então, hoje a Aliança de Misericórdia, ela é composta por 80% da sua base de voluntários, de pessoas que fazem esse trabalho. Então, próprio para vir falar desse assunto hoje, Com né? certeza, é bem para nós, né? A gente tem trabalhado muito com esse braço, então a gente sente que a comunidade, que o nosso trabalho, que a nossa missão com os pobres, a Aliança de Misericórdia nasceu para os pobres, com os pobres, né? É um trabalho de rua, né? Vamos dizer assim, mas também, na rua com aqueles que estão na rua. Também essa evangelização aos pobres espiritual e material, né? O que grita, o que fala mais forte é essa pobreza material, pelo trabalho na capital, em São Paulo, né? Mas os voluntários, eles estão inseridos em todos os trabalhos, de fato. Desde a administração aquele que vai na rua ter o contato ali com o pobre. Então, 80% de voluntários e 20% composto pelos consagrados. Consagrados, sim. Né? E agora a Paulinha vai falar alguma coisa para nós. Uma das coisas que mais me impressiona, assim, no carisma da comunidade, é justamente essa ponte, né? No nosso carisma tá isso, assim, de tentar ser ponte, a gente chama de ponte de misericórdia, assim, né? Mas de ser ponte entre as pessoas necessitadas e aqueles que receberam de Deus, né? Os dons, ou receberam de Deus a questão financeira, ou até mesmo a inteligência. Muitas pessoas que podem se doar, às vezes ensinando uma criança que morava na rua e que está muitos anos fora da escola. Vai ensinar matemática, ensinar português, né? Partilhar todo dos tipo dons. de voluntariado, né? Então, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu conheci a comunidade foi essa questão, né? De conseguir colocar as pessoas necessitadas em contato com aqueles que também necessitam. Que se oferecem, né? E não, mas que muitas vezes são pobres aqui dentro, né? Que muitas vezes têm necessidades, né? Eu estava conversando com a Andréia no caminho para cá, falando quantas pessoas que eu já vi que estavam em depressão, que estavam ali acabadas, assim, na vida delas, sem um sentido. Solitárias, né? E muitas vezes pela falta também de Deus, mas não somente, também muitas vezes pela falta de um sentido, porque nós não somos feitos para viver só. Né? Deus é trindade, nós somos feitos para... muito triste, Ela né? É triste. E quantas pessoas nesses anos na comunidade eu já vi de saírem de depressão, de mudarem, transformarem a sua vida, de ganharem uma alegria nova a partir do momento que se decidiram se doar.
se doar naquilo que podem, naquilo que tem, que seja fazendo um pão e levando ali um pão fresco, né, um pão caseiro e levando para alguém, né, naquela coisinha simples, não é uma coisa muito grande, né, o voluntariado. Mas a santidade é das coisas pequenas, né? Santa Teresinha não vive falando isso? Não, mas às vezes a gente espera coisas gigantescas, né? É bonito isso. São Francisco também, né? Nos pequenos gestos, fazer com amor, a gente faz o trabalho, né? E conta um pouquinho pra gente como esses voluntários trabalham. Se tem algum exemplo, alguma coisa assim que chama atenção? Temos sim. Para mim, um exemplo que eu trago muito claro desse voluntariado é os nossos filhos, né? Aqueles acolhidos pela comunidade. Nós chamamos de filhos, são nossos são filhos, os filhos, né? da Os filhos misericórdia. da aliança. Da aliança. Os padres falam que filhos da misericórdia são os missionários. Vocês são os da misericórdia. Isso, aqueles são que filhos da acolhemos aliança. são filhos da aliança. Nossa, né? que legal, Dessa né? aliança que fazemos essa linguagem com Deus. de vocês, né? Sim, aliança que fazemos com Deus através da sua misericórdia, e surgem os filhos, aqueles que acolhemos da rua. E a maioria deles no caminho de recuperação, nesse caminho de encontro com Deus, de se reconhecer, de voltar à reinserção social, parte deles, e a maior parte, que muitas vezes não tem o aconchego da família para voltar, porque já vivia numa realidade de rua, já havia perdido a sua dignidade há muito tempo, eles permanecem na comunidade, mesmo depois de um caminho de recuperação, fazendo um voluntariado, nas próprias casas de acolhida. Então, acolhidos que entram como acolhido. E eles, com muita alegria, aceitam essa condição. Sim, e gostam muito, gostam muito. Porque ali foram amados, né? Porque ali foram amados e têm esse desejo de amar, de fazer o mesmo. Então, é muito bonito ver um filho que outrora foi tirado da rua, foi acolhido, cuidando de um idoso que chega, cuidando de um outro. Então, de um que estava na mesma condição que na mesma condição que eles. Até, acho que mais que nós, eles conseguem entender e ter essa compaixão daquele que chega, porque viveram aquela realidade. Então, a gente sente que esse voluntariado, ele parte de uma experiência, de ter essa visão da necessidade, daquilo que se viveu, né? Então, e consegue dar mais, né? Poder dar mais. Dom Murilo falou ali uma frase que acho que tocou profundamente o meu coração. Ser voluntário nesse trabalho, no caso da comunidade, da associação que elas vivem, mas também ser um voluntário na paróquia, Sim. na comunidade, lá onde você está inserido, né? Por exemplo, na minha paróquia, eu estou lá inserida, você na sua comunidade, na sua paróquia, na sua capela, né? Lá onde frequenta, a pessoa sacrifica o seu orgulho. Que palavra forte, né? O que você fala disso, Paula, pra gente? Não, mas eu acho que é muito isso, porque muitas vezes não é um trabalho grandioso, um trabalho grande. Para Deus, Ele não fala que a gente tem que amar no escondimento, né? Sim, sem então, dúvida. assim, muitas vezes, um gesto simples, um limpar o chão, um cuidar de um banheiro, que às vezes ninguém quer, né? O trabalho, assim, mais que é necessário. E que, mais à margem, né? Me Ninguém diz, quer fazer. quem né? que não se sente amada de, por exemplo, chegar no banheiro e tá lá, tem um vasinho de flor, tá tudo limpo, não tem lixo espalhado, a pia tá sequinha, não tá tudo... Alguém fez. Mas alguém fez aquele gesto e você, quando se chega naquele ambiente, você se sente tão amado. Você não sabe quem fez, porque alguém amou antes, né? Se antecipou no amor. Né? Então, esses pequenos gestos, né? Quantas vezes pessoas que chegam na comunidade, nós temos as missas de cura e libertação, né? Dos padres, do Padre Henrique, do Padre Antonello. E quantas pessoas não se dedicam chegando lá horas antes da missa, organizando as cadeiras, organizando os panfletos. Para fazer aquele trabalho para que a missa possa acontecer. Né? Pré-missa, pré-encontro, para que aquela pessoa possa viver aquele trabalho, momento. né? Dá muito trabalho. Dá bastante a gente trabalho, sabe. pensar em tudo. E às vezes a gente pode olhar e falar assim, não, é um trabalho menos digno, né? Do que às vezes aquele que está lá na frente cantando, ou do que aquele que está ali na frente. Mas é muito pelo contrário, né? Eu às vezes penso que Deus se alegra muito com aquele sacrifício. Nesse ato oculto, né? Deus não fala que a mão direita não sabe o que faz a mão esquerda e vice-versa. É verdade. Então, a gente está falando hoje da página 8 da revista Brasil Cristão, precisa-se de voluntários, tanto na igreja quanto nas obras de assistência humana, né? Sim. E, nesse caso, a Associação Aliança de Misericórdia une essa necessidade humana à própria
Igreja Católica, né? Mas eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês e para todos nós aqui. Chegou uma sócia nova, a Clarice de Jesus Sintra, de Campinas, estado de São Paulo. Olha, a Clarice já sentiu esse chamado do seu coração e já está dando o seu sim. Você, Clarice, está participando aqui, dizendo o seu sim, deste kit, do sorteio deste kit que você está vendo aí. Um desses kits é o DVD Antônio dos Milagres e o livro Antônio, Palavras de Fogo e Vida de Luz. Quem conhece um pouco da vida de Santo Antônio sabe bem o que é isso aí, né? Então, esse livro muito bonito, eu estava olhando, eu queria ganhar esse livro, viu? Mas eu não posso, né? E o DVD Antônio dos Milagres, um kit vai para esta caixinha aqui, que é a caixinha dos sócios novos, tá? Eu espero, a Paula, a André também esperam mais sócios, mais gente dizendo sim aí. E tenho aqui outras participações, essas participações com pedido de oração, com perguntas, com a sua interatividade aqui no programa Brasil Cristão. Esses nomes vão para a segunda caixinha aqui. Também vai participar do sorteio com o mesmo prêmio, o livro da vida de Santo Antônio aí e o DVD Antônio dos Milagres. E eu tenho uma participação aqui, mas eu vou deixar essa participação para depois, que é o nosso telespectador assíduo aqui do programa Brasil Cristão, é o Fábio Uliana, que toda semana ele participa com a gente. É muito bom ter você aqui com a gente. Mas antes a gente vai ver, meninas, um VT de alguém que é voluntário. Veja só.